Então, Claro. há um mês atrás, eu tinha 1.500 seguidores. Caramba. E postando um conteúdo por dia. Que legal. E aí, muito nasceu desse processo da produção de conteúdo por uma provocação do Gabriel, que é meu sócio, que ele falou assim, cara, o nosso trabalho de construir marcas é muito baseado em autoconhecimento. Então, se você for construir uma marca com a gente, eu preciso entender como é que você pensa, qual é a sua narrativa, quais são as histórias que você conta para você não fazer o que tem que ser feito, como é que a sua identidade foi moldada, a parte de relação com a sua família, porque eu não consigo construir um personagem para você. Aquele personagem ele não vai ter um tempo, não vai conseguir ter aderência durante tanto tempo. E aí acaba que acontece muitas resistências, né? Muita descrença no mercado, de fato. A gente tem esse processo de construção com base no autoconhecimento, que é o principal pilar do nosso processo. E aí ele falou assim, cara, Tom, você é um cara técnico. Você não tem que fazer conteúdo de reflexão, cara. Você não tem que fazer conteúdo explicando A, B, C. Seu conteúdo é técnico. Até que apareceu um conteúdo da Camila Loures, que aí ele mandou pra mim, e eu falei assim, não, pô, esse pote de whey tá parecendo um pote de maionese. Vou falar sobre isso. E aí foi o primeiro vídeo que deu, logo um TikTok, deu um boom muito grande. Eu postei no Instagram e depois de um tempão deu uma rampagem no Instagram. Aí quando ele rampou no Instagram, tinham 6 postagens. Então as pessoas já conseguiram entender que a minha linguagem de comunicação, ela é técnica. Então, se eu for falar de um livro na internet hoje, eu não posso falar de um livro num viés emocional. Porque o que mais existe de incoerência na construção de marca é uma incoerência de imagem e linguagem. Se eu ligar para você hoje, você fala comigo de uma forma. Se eu falar com você no WhatsApp amanhã, é essa mesma forma que você conversa. Se eu falar com você no direct, é a mesma forma. Talvez mudem as palavras, mas você é uma pessoa que tem uma característica de ser direto, por exemplo. Ou então de ser mais prolixo. Ou então de ser muito mais floreador, né? Aquele cara que... E aí, cara? Você vai falar assim no telefone, no WhatsApp, no e-mail, em qualquer lugar. Você é você em qualquer a sua lugar, linguagem. independente da mídia. É a sua linguagem. A linguagem, ela é mais importante do que qualquer tipo de estética. Por isso que muita coisa feia dá bom no digital. Porque é a linguagem que conecta com o ser humano. Todo o nosso processo de evolução, né, a gente ficou muito preso naquilo da primeira fala, né, das primeiras palavras. Tanto que a nossa evolução antropológica, a construção de tribos, ela foi muito mais silenciosa do que falada, né? Ela foi muito mais com imagens, né? Muito mais com as roupas que eram feitas a partir de couros nesse processo. Você andar em tribo, você reconhecer que era a sua tribo a partir daquela roupa ou daquele tipo daquela pena, daquela do que pena. For, Inclusive, aquele uniforme, aquele símbolo, aquele aquilo dinheiro. É uma né? forma de linguagem. Claro. E a partir dessa... O que é muita incoerência que existe é que a pessoa quer falar de um jeito, de 2 jeitos, de 3 jeitos. Acaba que o ser humano, cara, ele odeia a imprevisibilidade. Imagina se te desse agora e o seu carro tá com o pneu furado. É uma imprevisibilidade que ninguém gosta. O ser humano, imagina se a gente for na Louis Vuitton agora... As pessoas querem saber o que esperar quando elas veem os primeiros 3 segundos do seu vídeo, é isso? Não só o vídeo, mas a vida, cara. A vida. A vida, sabe? Imagina se a gente for na Louis Vuitton, por exemplo, agora e tiver uma faixa lá, compre 2, leve 1. Tá errado. Tá errado. Aquilo é imprevisibilidade. A marca ela não vai conseguir construir consistência em cima de imprevisibilidade. Se você assistir televisão, hoje, não sei quem assiste ainda, mas a gente assiste por causa de pesquisa. 60 mais, 60 mais, né? Se você notar, tudo que passa em Ana Maria Braga, todos os dias, segunda a sexta, é tudo igual. Tudo igual. Só o que muda é o que tem dentro do formato. Televisão é hábito. É hábito. Futebol é 11 contra 11. Claro. Correndo atrás de uma bola. Todo mundo sabe que vai ter um gol ou não vai ter um gol. O que é que muda? É o conteúdo, é o contexto. Mas o formato é o mesmo, a linguagem é a mesma. O que acontece muito de errado nas pessoas que elas não conseguem ter uma consistência nessa criação é que elas querem falar linguagens diferentes o tempo inteiro, sem autenticidade. Porque elas querem se copiar. Elas querem se comparar. Se comparar com o creator, se comparar com o expert que já chegou lá, tá naquela fase de negação e fala, não, se o meu expert favorito de carteirinha, ele tá falando mal do mercado, eu vou falar agora também. Sem entender que existe um ciclo da ascensão natural. Você assistiu aquele filme O Preço do Amanhã? Não. Com o Justin Timberlake, que as horas, a vida é contada por horas. E aí ele faz uma falcatrua lá, né? E ele recebe algumas horas e ele vai para um lugar onde só rico mora. E aí ele vai, a primeira coisa que ele vai fazer é comer. Ele chega lá, a pessoa bipa as horas, tira, e quando ele pede o prato, ele come muito rápido. Ele começa a comer rápido. E as pessoas ficam olhando assim para ele diferente. Aí chega a garçonete, né? Aqui é tanto, X, ele vai, não, cobra aqui e tira em 1 semana para você de gorjeta, que o valor, o salário era com horas, né? Ela pega a gorjeta assim e ela fala assim, você não é daqui, né? Ele, por quê? Você come muito rápido. Porque a evolução natural das pessoas, ela é entender que existe um padrão evolucional.
Se todo mundo que está ali come devagar, se tem uma pessoa que come rápido, aquela pessoa é um peixe fora do aquário. Uhum. Se as pessoas esperam de você uma evolução e elas estão evoluindo para isso, você precisa entender como entregar para a sua audiência, dentro da sua autenticidade, dentro do seu modelo de negócio, que é muito importante e não pode ficar negligenciado, como que você não vai precisar ficar se rebaixando para poder ter audiência nova, desqualificada todos os dias, simplesmente por um efeito dopamínico. Seguindo moda, seguindo trend, sem construir a linguagem. Mas, ô Tom, o que você acha que isso significa para o futuro do ser humano mesmo, assim? Você acha que a gente está chegando, na sua visão, a um ponto de estagnação, a teoria da internet morta, de que mais da metade do conteúdo já é feito por IA? Você acha que o fator humano ainda... Porque tudo que você falou tem muito a ver com uma construção humana. Esses movimentos aí, essas 4 etapas, essas 4 transformações aconteceram naturalmente com gente ainda, né? É por isso que eu falei, até agora. Até agora, exato. Até agora, daqui a pouco, a quinta, a sexta Mas pode no seu processo, você é alguém que ficou efetivamente viciado? Eu tô nessa caverna, digamos assim, esse podcast é um fruto de caverna, nessa questão do que resta para nós de inteligência orgânica, porque eu tive uma estafa, um esgotamento de usar a rede social por estar muito imerso a isso como consumidor. Você também tem filha pequena, você tem família, mora em Salvador lá. Como que é o teu consumo? Tipo, como que você descobre essas pessoas? Quando você vê essas pessoas, você fica com raiva ou você fica... É mais uma análise que eu tenho que fazer. Isso, E aí, contextualizando um pouco dentro do nosso processo do porquê eu fui para essa parte técnica, né? Dentro da nossa construção, então, por exemplo, na eleição de 22, não foi? A gente pegou Pablo Marçal. A gente decupou tudo que foi feito durante o processo, porque a gente entendeu que, a partir daquele momento, o marketing político ele teria uma mudança. O cara utilizou uma estratégia de cortes, de pulverização, de construção de marca, de narrativa, de primal brand, tudo muito diferente daquela política tradicional. Sim. Então, o nosso hábito sempre foi essa parte de análise técnica, justamente para poder alimentar os nossos cases, nossos clientes, com inteligência de mercado atual. Então, eu sou um heavy user de rede social, só que eu sou um heavy user numa ótica menos dopamínica, de fato, e mais... Não vou chamar de racional porque não é. Não, ela é digamos, analítica. Analítica, não é racional porque gatilhos mentais, todo esse processo. Você tá sujeito também a isso. A gente não tem como fugir, né? Gatilho mental você pode saber, ouvir, você não consegue reconhecer se for melhor embalado. Então, a gente tem um processo de pesquisa que é o nosso braço principal de trabalho. Então, e para pesquisar a gente tem que consumir. Então, por isso que algumas percepções que a gente posta, as pessoas comentam assim, a maioria, né? Caramba, eu senti isso, mas não sabia explicar. Porque essa construção vem de percepção e de teste. A gente analisa, categoriza, testa, aplica. Deu bom, não deu bom? Por que deu bom? Por que não deu bom? Categorizando a nossa tese, que é essa sequência natural, a gente consegue ter qualquer tipo de leitura de qualquer expert, depois de um tempinho, entender em qual fase que ele está, em qual processo que ele vai. Aí, voltando um pouco da sua pergunta com o IA, cara, eu ainda acho que, voltando e entendendo, na minha visão, que o futuro repete o passado, as pessoas, eu já vejo hoje com muitos clientes não querem ser atendidos por IA em canais de comunicação. Eles perguntam, é IA que está me atendendo? Se for IA, eu não quero responder. E aí, o que é que está tendo que acontecer? A IA se adaptar para tentar falar igual humano dentro de bots que são pré-programados para serem IA. E tem gente que consegue fazer esse processo com uma maestria, mas as pessoas querem ser atendidas por humanos, né? Principalmente no Brasil, que existe essa cultura do serviço, né? Assim, você vai nos Estados Unidos, é você que coloca a sua gasolina, é você que se serve em todos os lugares. Aqui tem um frentista ainda em dois processos, por causa dessa... diferença social, anos de escravidão, construção de colônia, tem vários pontos aí, né? Exatamente. Então, uma desconstrução dessa não é tão rápida, não é tão linear. Tanto que se fosse para desconstruir, já tinha desconstruído, né? O empresário, se perguntar para o empresário, dono de posto de gasolina, se ele prefere o frentista ou prefere que a pessoa a própria abasteça... Ele prefere o frentista. De todas as maneiras, porque ele consegue aumentar o ticket médio, todo esse processo de venda. Então, a gente tem uma cliente mesmo que a gente construiu marca,
que ela faz a parte de concierge para médicos. Certo. Porque muitos médicos estavam reclamando que a IA não conseguia ser humana e estavam perdendo faturamento. O que é que ela está fazendo?